noite, pessoal. Vamos dar início ao terceiro webinário com a professora Ana Amélia, com a disciplina Literatura Afro-Brasileira em Perspectiva Recepcional. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer tê-los aqui. Professora Ana Amélia, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada às tutoras que estão aqui. Gente, eu fico tão feliz de ver vocês entrando. Ô, Bianca, eu não tinha te visto facinho na aula passada. Vi, Mila, Rainon. Oi, Rainon. Ei, tudo bem, querida? Que bom te ver. Bárbara, Mariana está aqui. Mariana, eu espero que sua filhinha esteja melhor. Outro dia eu estava com essa correria aqui de amparar menino vomitando. Jerusa já está aqui, Bárbara, já dei bom dia, Ana Cláudia. É muito bom que vocês estão, já somos em 28, quase turma cheia, né, Ana? Qual é o total de número de alunas e alunos? 68, vamos ver se... Mas no normalmente webinário... é 53, 51, 46. No nosso webinário? Sim. Eu fiquei com a impressão da aula passada estar numa média de 30 e pouquinho, porque eu compreendo, e isso é tranquilo, que vocês podem acessar depois, às vezes esse horário, principalmente para as mães de menino pequeno, muito difícil, né, estar online, porque eles estão aí tomando banho, jantando, então é compreensível total. E aqui eu já acho bastante gente que vem no horário, né, na hora, para participar, para contribuir. E a Ana falou eu gosto que ela fala o nome todinho, né? Que é Literatura Afro-Brasileira em Perspectiva Recepcional. Eu não vou falar teoricamente, não vou cobrar teoricamente também, mas quando o curso é pensado em perspectiva recepcional, vocês podem imaginar o caminho que está sendo desejado, que esta literatura seja olhada, a perspectiva pela qual se está querendo que a gente olhe para esta literatura. Nossa, está ficando cada vez pior o que eu estou tentando falar. Perspectiva recepcional está dizendo algo para nós em relação à literatura afro-brasileira. E eu quero perguntar para vocês, eu quero que alguém fale assim, o que vocês acham que pode ser essa perspectiva que está sendo solicitada a partir da literatura afro-brasileira. Ana, por favor, poderia repetir a pergunta? Não poderia, porque ela foi péssima. Ô, Alex, eu não estou conseguindo formular a questão. Eu adoro que a Ana coloca o nome todo, que é Literatura Brasileira em Perspectiva Recepcional. E aí eu gostaria de saber, por que há esse enfoque, perspectiva recepcional? A que se refere isso? Aí a Bárbara levantou a mão e depois você levantou também. Acho que eu fui mais simples e mais clara, né? Manda, Bárbara. Boa noite a todos, boa noite, professoras. Então, quando você falou a primeira vez, professora Ana, eu meio que entendi que seria, até mesmo dialogando com a matéria anterior, que era a oficina literária, quando o professor Flávio falou a respeito do cânone literário. Seria mais ou menos essa questão de abraçar as obras afrodescendentes, afro-brasileiras, como coisas de qualidade a serem apreciadas, tanto quanto os cânones, colocar eles equiparados com os cânones? Seria mais ou menos isso? Olha, eu adoro o que você diz, sabia? A perspectiva eu acredito que ela vai... Agora você está me fazendo pensar nisso. Eu estava com uma outra linha de pensamento, ela não exclui a sua, porque a perspectiva recepcional, ela é sempre estudada com relação a uma obra, quando essa obra é recebida num lugar. Quando essa obra entra e é lida. Então, você está trazendo essa perspectiva, um cânone, ele é estudado, assim, como que foi a recepção, a crítica do momento, as matérias de jornais que saíram a partir daquele livro canônico, né? Para dizer de um autor que o Alex não gosta, um João Guimarães Rosa, estou brincando, Alex. Aí, só para brincar com você. E aí, Bárbara, você tem um olhar que é muito importante, e é isso também, e é isso mesmo, é tentar incluir a literatura afro-brasileira numa linha de literatura
da mesma importância, porque ela ainda não tem nas academias, a gente sabe disso, e não adianta tapar o sol com a peneira, numa mesma linha de importância que as outras literaturas. Então, a recepção, o recebimento desses livros, dessas obras no Brasil, devem ter o impacto que outros livros canônicos. Bárbara pegou um ponto ótimo, não foi a via que eu pensei, e vou falar da via que eu pensei e atesto a sua via. É isso mesmo. Colocar em diálogo, assim, ó, colocar no mesmo lugar, entendeu? São obras que merecem ser recebidas. Manda, Alex. Ana, primeiro que eu gosto do Guimarães. O problema Eu sei. o problema é que ele gosta de complicar, né? Não precisa ser assim. Mas, enfim, né? É o estilo dele, a gente respeita. Ana, com relação à sua pergunta, eu entendo a perspectiva recepcional, a perspectiva do leitor, né? Como que ele recebe aquilo que está sendo apresentado para ele e desenvolve essa análise. Você não está buscando uma análise da obra, mas você está buscando a percepção do leitor acerca daquilo que ele entendeu. É assim que eu vejo. Olha, Alex, vocês dois foram na mosca, porque a Bárbara traz uma perspectiva que faz parte da recepção. Então, essa palavra recepcional, ela está ligada a uma vertente da teoria literária que se chama estética da recepção. E a estética da recepção também trata de como aquela obra, é a perspectiva que a Bárbara traz, né? De como aquela obra entra naquela sociedade, de como que ela é recebida. Agora, quando o Alex toca no ponto desta palavra, que é o leitor, no caso aqui temos muitas leitoras, essa palavra é muito valiosa, muito importante, e ela é o cerne do desenvolvimento para o pensamento que foi chegar até algo que se nomeou estética da recepção. Ou seja, existe essa ideia e essa perspectiva mesmo, para falar mais uma vez essa palavra, de que uma obra, ela por si não existe. Ela vai existir e ela só tem algum valor, inclusive estético, por isso é a estética da recepção, se houver contato com leitores e leitoras. E, portanto, o que cada grupo de leitoras, de leitores vão poder dizer sobre aquela obra, vão poder reproduzir ou, de alguma forma, expressar sobre aquela obra literária ou aquele conjunto de obras literárias em determinado contexto, é o que vai fazer com que a gente vá conhecendo a obra. Portanto, muitas pessoas não conhecem algumas obras em si, mas elas conhecem o que outras pessoas dizem, porque leram. E a gente sabe disso muito. Pensa aí na Cachola agora, uma obra que eu não li, mas que assim, eu ouço falar. Ah, eu sei. Ah, é verdade, esse autor também conheço, mas nunca li. Só que a gente sabe que ele existe. Essas obras, essas personagens. Fala para mim, se perguntar para um menino de 15, talvez não saiba, mas se a gente perguntar entre nós, a gente fala o nome da Capitu. Para quem não é dentro da área de português e literatura, a pessoa provavelmente já ouviu falar. Ela sabe que existe esse nome. O Humberto Eco fala que as personagens que vão tendo isso, essa expressão, por exemplo, que a Capitu teve, que uma Capitu, um Bentinho, eles vivem dentro de uma bolha que vai acompanhando a nossa existência, que eles são como outras pessoas que existem. A gente está aqui, mas também está uma Capitu. Agora nós vamos ter a Belonísia nos acompanhando, porque, olha, pensem, uma personagem forte como a Bibiana e a Belonísia, para quem leu o Torturado, e essa geração aí mais nova que está lendo e tudo, eles levam essas personagens existindo junto. E aí falam sobre isso. E essa recepção é que vai formando o livro. O livro não é só o papel fechado e, principalmente, não é só o que o escritor quis dizer. E hoje eu queria fazer um treino, assim, não é bem de estética da recepção, 2 nomes para quem gostar, é uma linha de trabalho, assim, muito incrível de conhecimento, sabe? O nome tem os alemães, devem ter mais pessoas. Eu parei ali quando eu estudava, então eu posso estar meio desatualizada nos mais contemporâneos. Só que esses são os fundadores desse pensamento, né? E claro que a gente começa por eles,
para depois ir se espraiando pelas modernidades que foram vindo. E os dois que iniciam a estética da recepção é o Wolfgang Iser e o Hans Robert Jauss escreve. E aí as personagens acabam acompanhando a geração, sem dúvida, Bárbara. E aí, o que eu quero trazer para vocês não é um exercício da estética da recepção, mas é um exercício de recepção de texto, porque a gente é livre na nossa leitura. Somos absolutamente livres. Agora, quando a gente é professora e que nós vamos precisar mediar o livro, aí a gente vai ter um contorno. O que se dá dentro de nós, no âmbito da emoção, no âmbito das ideias que vão ser liberadas a partir do texto, no âmbito do sentimento, isso é problema nosso. E tudo vale, tudo pode. Quando a gente pega, porque a estética da recepção não é eu falo o que eu quiser sobre aquela obra, não é, absolutamente. Porém, quando eu vou ensinar sobre, ou quando vocês estão no lugar, né, de professoras e professores, pensando como mediar, aí vocês têm o contorno da linguagem. Então, eu quero fazer essa atividade hoje com vocês. Vou pedir ali uns 4 minutos, uns 3 minutos para vocês voltarem no texto. Eu vou fazer a mesma coisa. Antes disso, eu vou ler um poema que foi dar no título. E aí eu quero que vocês selecionem um pequeno parágrafo, uma parte que tem assim, sabe aquela parte que você fala, gente, isso vai ficar comigo. Eu não quero aquela parte importante para a política, eu não quero a parte importante para pensar o lugar da mulher na sociedade, porque é bem revolucionário como ele coloca essas duas irmãs e as conquistas delas. Eu não quero isso. Eu quero aquela parte que vocês falam assim, ai, suspira, até para um pouco de ler, sabe? E aquela que dialoga com a individualidade de vocês, que isso só está no domínio de vocês. E nós não vamos comentar. Então, eu não vou pedir para que você fale por quê. Ah, mas então conta, porque às vezes é algo tão íntimo que você vai falar, não vou escolher essa parte, porque eu vou ter que falar. E não vai ter que falar. Eu quero só uma pequena partezinha para a gente ter várias leituras do texto, tá? Hoje, na nossa aula, essa atividade é para você voltar na memória, reconstituir, e isso é muito importante para nós como professores, reconstituir o fio da história e daí selecionar pela lembrança emotiva, pela lembrança do sentimento, pela lembrança do afeto que afeta, né, o que afetou vocês. Pega essa partezinha, eu já tenho a minha, porque ela é inegociável para mim, ela é incontornável. É assim, eu tenho tempos que eu li esse livro e ela não sai de dentro, eu vejo aquela cena. Aí eu vou compartilhar com vocês também. E aí a gente vai ler o Torto Arado, né, o livro, essa literatura vai falar um pouco e depois a gente comenta tópicos a partir da leitura. Tá bom? Então, vamos usar nossos minutinhos. Eu vou falar o poema que eu queria, que é de onde vem a ideia do Itamar Vieira Júnior para dar este nome, né? Olha, vocês viram a entrevista com o Bial fala no começo. Ele tira de um poema da Marília, de Dirceu, e é muito bonito. É muito bonito. Olha só. Minha bela... Professor não pode ficar falando que o trem é muito bonito, não. Parece que tem que ser analista do negócio, mas essa professora aqui não consegue ser só uma analista de literatura, não. Olha isso, que é de onde vai surgir a ideia, o fio para dar o título, né? O título de uma obra é muito importante. A gente viu o quarto de despejo, essa palavra despejo, ela é fundamental no livro. E assim como Torto Arado. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio fado, Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos
zombar do braço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado, qual no campo e lhe arranca os frios ossos, ferro do torto arado. E é complexa a linguagem, né? Mas é essa coisa de, mesmo depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem de novo a tempestade. E olha esse finalzinho, zombar até na triste campa, não podemos zombar do braço da inconstante sorte, que é aquele negócio que muda, né? Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram, descansado, qual no campo, então essa sorte está em qualquer lugar, até no sepulcro da morte, qual no campo, e lhe arranca os frios ossos, os ossos como ferro do torto arado. Muito bonito, bora pesquisar, peguem seus livros, a versão digital, daqui são 7h27, 7h30 a gente começa, tá bom? Falando o nosso pequeno trecho. Vamos? Obrigada, Bianca. Começa, meu bem. Então, eu vou ler o último parágrafo da página 128. Mas eu persisti e repeti as palavras mais duras, as que não gostamos de ouvir para mim mesma, nos caminhos que percorria sozinha, e com o passar do tempo foram se tornando mais frequentes. Não me furtava a dizer que o que faria muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas, e que só fez crescer ao longo dos anos. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis, eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelos avós que não conheci, e que chegavam a mim para que as repetisse com horror de meus sons, e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis de que me manteriam viva. Muito obrigada. Muito forte essa parte. Alex. Sim. Ana, só para eu entender, é para comentar o trecho que eu achei impactante da obra, seria isso? Para ler o trecho, o trecho. Tá. Ana, eu não li a obra toda ainda, tá? Mas tudo bem. O trecho que eu tenho aqui e que me chamou a atenção. E eu, se você me permitir, até explico por quê. Tem até uma interdisciplinaridade com não é bem uma interdisciplinaridade, é uma ligação com o Miguelin, do Guimarães Rosa, o nosso leitor, né? Nosso escritor um tanto quanto complexo. Mas eu vou ler aqui, só um minuto. Eu amo o Miguelin. A morte apeava as casas dos nossos vizinhos, e mesmo com todo o esforço de Zeca Chapéu Grande para restituir a saúde e o vigor às crianças doentes, muitas não resistiram. As velas que meu pai acendia para cada criança pareciam não querer permanecer acesas, mesmo sem ventos ou golpes de ar. Se apagavam. Não havia remédio. Dizia sem se conformar com a sua incapacidade de reverter a situação, que procurassem outro curador ou se conformassem com os desígnios de Deus. Eu achei essa parte, esse momento muito forte, né? A situação em que ele, pela impossibilidade, pela falta de recurso, aceitar a morte, né, como uma única alternativa. E pela própria situação, né, que eles viviam. E lá em Miguelin, quando Dito, que é o irmão do Miguelin, corta o pé e desenvolve o tétano, e ele vai morrendo aos poucos, né, sem ter o que fazer. Então é a mesma realidade, né, a mesma situação que o Itamar retrata, Guimarães na época retrata, então a gente percebe que isso repete, né, no decorrer das coisas no Brasil. É uma situação que me chamou a atenção. Ela é muito impactante, né? Muito doído. Inclusive, a simbologia da vela, né, que é a luzinha da alma das crianças,
E aí, mesmo sem vento, a vela apagava, porque ele fazia as magias, né? O Zeca Chapéu Grande. Assim, muito bonito e muito, muito triste. E eu me coloquei, Ana, na situação de pai, você também de mãe, quando um filho da gente está doente, você dá a vida por ele. Você se vira nos 30 e resolve o problema. Agora, quando você não tem o que fazer, é muito triste. Sim. Obrigada, Alex. Marilu. A Marilu vai e alguém já levanta a mão, hein? Tá bom. Deixa eu só, porque eu tô tudo no celular hoje. Peraí, deixa eu só tudo achar, bem, porque meu Kindle tudo também bem. tem celular. Só pegar aqui. Estão me ouvindo? Muito bem. Oi? Ah, tá. Estamos ouvindo super bem. Muitas mãos agitadas sacudiram o portão velho. Como muitos antepassados haviam agitado o corpo para fugir dos cativeiros e grilhões do cativeiro. O portão tombou no chão, como a corrente se desfazendo no ar. Eu gostei, né, igual essa parte, porque é uma história, o livro inteiro é uma história de luto também, né? E essa simbologia lá no final da questão do cemitério, né? Porque tinha a questão da terra, que eles precisavam da terra, viveram, criaram, mas mais que isso, meus antepassados estão aqui, né? Esse link com o passado. Então, assim, quando você falou assim, de uma parte que me marcou, eu gosto de várias partes desse livro, mas eu acho assim, de marcar eu acho que o escritor foi muito feliz, né, nesse fechamento, nessa questão, não é? Não é só a terra onde vou criar, onde cresci, mas a terra onde enterrei os meus. E a imagem da completude por meio da terra, no sentido de que ela gera a vida, então nasce o broto dela, e ela enterra também aqueles corpos, né? Que é justamente a ideia que a ancestralidade está ali mesmo, como seiva. E assim, Na hora que Pode falar. Igual, principalmente na hora que fala assim, o portão tombou no chão como a corrente se desfazendo no ar. Né? É muito simbólica essa parte. Sim. Muito obrigada. Esse livro específico eu li em 2021 num grupo, né? Porque eu faço parte de 2 grupos de leitura. E foi um ano que eu li muito, por causa desse grupo, eu li Tortarado, eu li o da mãe. Eu li muita literatura africana nesse grupo. O da Buxia Mexeta, né? Foi em tudo 2021. Foram muitos livros bons. O Roxo. Né? É muita coisa. Isso, é porque é muita coisa que eu tenho lido ultimamente. Eu vou misturando o nome dos livros. Obrigada, Marilu. Nada. Muito obrigada. Paula, queremos te ouvir. Alex, sim. Professora, então, eu li esse livro há um mês, então, para eu achar um trecho específico, eu fui pesquisando aqui, mas eu lembrei da figura da Belonísia, né, que perdeu a língua, e assim, apesar de ter perdido a língua, eu notei uma força muito grande nela, né, eu me senti representada, né, porque ela teve um casamento, né, meio estranho, ela seguiu a vida, sempre trabalhou muito, eu vi a figura da minha mãe, que sempre trabalha bastante. Aí eu procurando aqui rapidinho, eu vi um trechinho dela. Belonísia era a fúria que havia cruzado o tempo. Era filha da gente forte que atravessou um oceano, que foi separada de sua terra, que deixou para trás sonhos e forjou no desterro uma vida nova e iluminada. Gente que atravessou tudo, suportando a crueldade que lhes foi imposta. Aí vem a questão da ancestralidade, né? Nesse trecho, que ela representa isso tudo que os ancestrais dela sofreu, né? E lutando com a terra seca, tentando arar, né?
Então, isso aí foi bem marcante para mim. Ai, Paula, eu vou... Nossa, foi bem marcante. Você toca num ponto de algo que é muito misterioso, que passa pela constituição da linguagem literária, linguagem poética, porque como é que a Belonísia, na situação tão distante de nós, porque vamos pensar que a gente está mais urbanizado, mesmo que você esteja numa cidade do interior, não é o mesmo interior da Bahia, lá perto da Chapada Diamantina, não é uma vida em que você trabalha para uma casa grande assim, né, que você vive de favor. Então, é incrível como a Belonísia pode, em vários níveis, nos tocar com algo que nos se assemelha a nós. Essa coisa do silêncio, do que ela tem a dizer, da força imensa. Ela, para mim, a genialidade primeira é ela falar no texto. Ela fala. E aí, Jonas, que bom que nós vamos ouvir o Jonas. Queria te agradecer, você foi muito sensível de pegar bem essa força dela, isso, né? Justamente isso. E aí eu escolhi o meu trecho pela Belonísia também. Eu vou ler porque complementa. Continua, querida, fala. Ah, tá. E o que eu achei interessante é a mudança do foco narrativo, né? Primeiro começa com a Bibiana, o foco, a gente pensa que está na Bibiana, depois passa para a Belonísia, aí depois passa para outro personagem. Na verdade, o foco está no lugar, né? Na Terra. A Bibiana, isso, a Bibiana saiu, aí o foco narrativo passou para a Belonísia, então o foco estava no lugar, né? Aquele lugar foi mágico, eu me senti muito representada. Eu fico muito, muito tocada de te ouvir, e isso é o princípio da construção do texto a partir da recepção. E é claro, quando você vai trabalhar, a gente não vai falar da nossa história, mas ela pode perpassar a nossa leitura para que a gente traga essa leitura com mais vivacidade para os nossos, né? Para os nossos alunos e tudo. Obrigada, Paula. Eu vou ler o trechinho da Belonísia, tá bom? Que eu também escolhi dessa fera que ela foi. Jonas, segura aí o seu trechinho. Aí ela diz coisas lá e ela diz: por isso me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo a palavra que escolhi: arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, era uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra, e depois outras, tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Eu morro com esse trecho. Eu quero ouvir agora o Jonas. Quando ela tenta, a primeira palavra que sai de sua boca é arado, e foi um torto arado, porque não saiu a palavra. Eu fico louca com isso, porque essa simbologia que é literal, que é a tentativa da palavra, ela vai estar na simbologia daquelas pessoas que vivem da terra, que frutificam a terra, que têm os seus ancestrais na terra e que não são donos da terra. Essa complexidade está no Brasil. Se você for olhar, não sei de outros países, mas a questão da terra é uma questão muito nossa. Então, queremos ouvir o Jonas. Vai. Olá, tem um barulho de cachorro aqui, tá? Se vai atrapalhar. A gente adora cachorro. O trecho que eu escolhi no PDF é o 72. Aí eu escolhi. Haviam também o que foi dito pela encantada de Dona Miúda, a tal Santa Rita Pescadeira. Não me deixava impressionar pelos encantados. Estava tão acostumada à sua presença
que não me permitia envolver pelo mundo de obrigações interditos da crença. A distância me protegia das bênçãos ou infortúnios, era o que eu esperava. Mas também não havia dito o acaso que me trouxera aquela mensagem. Ou se fosse o acaso, era fato que foi dito, se endereçava a mim. E achava que apenas eu e Severo sabíamos. Permaneci no limite entre a crença e a descrença. Né? Eu escolhi esse trecho porque, na verdade, quando eu li o Torturado, essa coisa do encantado, como eu desconhecia, né? Então a gente vem de um senso comum, aí você vai entrando no livro, e nas minhas leituras sobre afrodescendência, a gente vê o tanto que há uma resistência, principalmente na coisa popular. Então eu lembro, assim, da mãe ir à missa e chegar em casa e acender o defumador. Tá ali, sabe? Você ir à missa e chegar em casa, tem que ter uma espada de São Jorge na porta. Então você vai vendo que durante séculos e séculos a resistência africana, indígena, está na nossa cultura. Então, quando você vai fazer esse processo contrário, então você vai no congado com essa visão, é completamente diferente. A experiência é uma experiência, assim, completamente diferente. Então, você vai numa rezadeira, você passa a ver uma outra perspectiva, que durante muito tempo a gente é criado no sentido de demonizar, né? De aquilo ali é uma coisa demoníaca, do mal, e é a força, né? Eu acho que o livro traz muito isso, né? Então, quando eu fui lendo a questão dos encantados, essa questão da espiritualidade africana, ela vem, né, no livro. Assim. Acho que é isso. Queria falar sobre os encantados. Então, assim, tem muitos trechos bonitos. Né? O Alex, minha cachorra também quer participar, tá? Junto com o seu. E o que eu acho incrível é você trazer um ponto central para o livro, que a Paula toca. Acho que a Paula que tocou falando sobre o foco e sobre quem narra, é um encantado que vai narrar a última parte, que é o Rio de Sangue. A última é o Rio de Sangue, né? E aí você vê, ele tem uma importância central, porque tem o mundo dos antepassados, este mundo que é o invisível, mas que é um mundo que é vivo, que existe, que faz inclusive a vela das criancinhas não apagarem ou apagarem, dependendo, porque o Zeca Chapéu Grande tentava fazer viver as crianças, usando trechos que tocaram vocês, ele tentava fazer viver com encanto, com o que ele conhecia. E você está tão certo, Jonas, a gente teve uma vida aprendendo a sermos racistas, e isso é uma verdade. A executar racismo religioso, de diversas formas, sem nem saber que estávamos fazendo, mas estávamos fazendo. E, de repente, tem traços, quando você volta, que nem você falou, quando você vai voltando, você vê traços que são de resistência, como essa cultura sobrevive apesar de muitos pesares, e um livro como este é muito próximo de nós, sendo absolutamente longe em alguns aspectos. Eu sei que a Paula falou que é a história da família, que muitas pessoas vivem da terra, mas eu não sei, Paula, se eu estaria errada em dizer, eu acho que ainda é em uma condição distinta do que viver na terra de favor e não ter a terra, não ser dono, pelo menos de um pedacinho de terra. Então, é um livro muito genial para fazer esse caminho que o Jonas fala, né? O caminho de volta. Quero ouvir. Daniel, acho que é você que está na fila, né? Daniel. Meninas, vocês me ajudam com essa parte de ver a ordem de quem está? Ana, é o Daniel e depois é o Rainon. Ótimo, quero ouvi-lo, sou todo ouvidos. Boa noite. Está me ouvindo? Eu achei interessante, né, esse livro. Eu estava lendo bem. Estava lendo aqui, achei muito interessante uma parte aqui que fala a terra, fala assim, mas a terra dada não se abre a boca. Aí tem lá, a desigualdade, entretanto, não acaba no racismo. Para Itamar, quando falamos do campo, falamos de um Brasil que continua mergulhado em um passado patriarcal, machista
e por isso mesmo repleto de desigualdade, né? Então a gente vê hoje essa questão do racismo que está no mundo, né? A gente vê continua igual o Albert Einstein falava, que o racismo é como uma pedra, né? Como um átomo que será difícil de ser quebrado, né? Então, assim, a gente vê em pleno século XXI, e um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e fala um romance e o racismo continua prevalecendo na nossa sociedade. As pessoas não respeitam a cor do outro, não respeitam, né? É interessante que fala no livro, né, que o Itamar, ele fala que eles não tinham lugar que eles não poderiam participar, ir naquele lugar. Então, eles viam as pessoas brancas quando eles iam, um dia que eles sofreram um acidente, que foi até o hospital, até buscar socorro, né? Então, é interessante demais esse livro, muito. Eu vou estudar ele mais ainda. Não deu tempo eu ler tudo, mas é muito interessante. Ô, Daniel, eu amo te ouvir, sabia? Porque você fala assim com uma sinceridade no nível da recepção mesmo. E vocês estão falando aqui no chat de como o livro, e por meio da literatura, a gente consegue ver a estruturação do preconceito. Ele compara com uma pedra, eu não queria ser tão assim. Não é nem pessimista, é realista, mas eu acho que a comparação é muito pertinente, porque não é sobre comportamento individual, é sobre uma estrutura mesmo. Aí, claro, né, para lembrar nosso ministro Silvio Almeida, que fala sobre o racismo estrutural, mas pensando sobre coisas que às vezes passam ao largo, que a gente naturaliza, como, por exemplo, as moradias dessa forma, moradia em troca de poder plantar na terra. E, gente, vocês não sentiam uma revolta que não tinha nem como segurar quando aquele homem chegava lá e pegava o pouco alimento que eles produziam, porque a terra era do dono, para levar para um homem rico? Eu fico assim, isso me indigna, só que isso acontece de outro jeito na cidade e continua acontecendo. Então, bora, Rainon, queremos te ouvir. Boa noite. Eu acho que eu não sei se eu entendi direito. Eu peguei um trecho do Úrsula, é isso mesmo, né? Ô, Rainon, eu puxo sua orelha, você não passa vergonha. Gente, todo mundo desliga aí para não ouvir. A gente está lendo torto arado, menino. Você tá igual eu, às vezes. Eu fico. É porque eu tô nessa loucura de tal, e eu tô com mais de 50 horas de semana de aula. Mas tudo bem. O que eu vou fazer um paralelo com as duas aí, que eu acho importante, a plasticidade que tanto o torto arado quanto o Úrsula. Eu acho uma expressão que eu escutei na faculdade uma vez foi que a plasticidade, meu colega falou uma vez na faculdade sobre plasticidade, tão maravilhosamente bem, essa mistura de sensações e tal, que depois eu pesquisei e vi que o que tem de plástico nas obras literárias, de plasticidade, que faz com que realmente os nossos olhos brilhem mais do que o normal. Né? Eu acho que isso é interessante. E eu peguei, estava lá no Wilson, né, como eu falei, viajei aqui, né, e vi que tem uma parte, eu acho que ela também se expande também para o torto arado, que quando fala assim, ó, da página 14 de Úrsula, fala o seguinte: expande-se-nos o coração quando calcamos sobre os pés da erva reverdecida, onde gota a gota o orvalho chora no correr da noite, esse choro algente, que se pendura na folhinha trêmula, como a lágrima de uma virgem sedutora, e que, arrancada do coração pelo primeiro gemer da saudade, se balança nos longos cílios. Essa parte eu achei tão sensitiva assim, porque é como se fosse a saudade da liberdade que a própria natureza mostra para quem está vivendo essa saudade. A natureza sofrendo com quem estava preso. Né? E assim, esse tremer, esse sentimento da gota de orvalho, lembrando da gota da lágrima. Aí nós lembramos lá daquelas primeiras aulas lá, quando nós falamos sobre a lágrima, né? Aquela coisa salgada que realmente sai dos olhos e mostra mais sentimento do que, às vezes, né, a gente pode demonstrar. E eu vi muito bonito. E também no torto arado essa questão desse mostrar que o sofrimento ele é mais prático do que ela fala.
ela mostra, assim, com tanta... Eu até falei na outra aula, né? Que ela fala com tanta propriedade, com tanta autoridade, porque ela vive isso. Aí nós temos essa relação do sofrimento, tanto, né, no Úrsula quanto agora no Torturada. É impressionante essa questão do realmente valorizar o que o outro vive, o que o outro sofre, o que o outro tem alegrias também, né? É isso mesmo. Desculpa pela fora aí. Gente, o Rainon tá desculpado ou não? Aí, Paula, deixa eu fazer reação aqui também. Rapaz, você pegou uma parte que deixou a gente aqui, porque assim, ele escolheu a dedo, ele falou, agora que eu já dei o fora, eu vou ter que convencer essa professora aqui de que eu tô antenadíssimo no que ela está dizendo. Simplesmente ele escolheu uma parte de Úrsula, primeiro, que mostra aquela... Maria Firmina dos Reis, eu ia falar Carolina, tá? Eu ia fazer igual a Rainon. Mostra a Maria Firmina no auge do seu exercício literário, assim, tentando burilar com metáfora a linguagem, com uma coisa que é densa, que é dura, e ela faz isso no romance, e isso vai chegando. Aí, aquele sofrimento que é de deixar, né, de ter deixado, de estar expatriado, de estar num lugar que você foi arrancado do seu, e lá nesse lugar você vira uma pessoa que é escravizada por outra, e a situação continua no Torturado da mesma forma, aí você vê aquela lágrima caindo, tremendo, de uma folha, um negócio lindo. E tem isso, que você não falou com essas palavras, mas eu sei que você quis dizer isso, é mais prático no livro. A natureza mostra a vivência. Não é nesse sentido, Rainon, ele é mais prático. Você vê aquele diálogo que as pessoas da Terra têm para poder, inclusive, sobreviver. O diálogo com a natureza. A gente vê isso por meio do Zeca Chapéu Grande. E ela dizer, né, aquele arado que vai rachando a terra e colocando a semente assim dentro, essa imagem, tudo descrevendo sentimento por meio da observação dessa natureza. Rainon, você brilhou, que eu deveria te puxar uma orelha, não vou. Me bote aí no seu fórum essas duas comparações. Foi muito legal. Obrigada, inclusive pela sua sinceridade, pela leveza. É isso mesmo, eu estou igualzinha a você, Rainon. Estou lendo livro de outro dia para pensar que é hoje. Estamos juntos. Agora quero ouvir... Bárbara, você levantou a mão de novo ou é a mão da outra vez? É a mão antiga? Novamente. Então, vou ver. Chegou a sua vez. Nós temos Bárbara, Elísia e Alex. Então, boa noite novamente. Eu não estou com o livro em mãos, tá? Eu estou lendo de forma impressa e ele ficou na escola. O que é a questão? Quando o Daniel falou a respeito da Terra, eu até fiquei pensando, nossa, às vezes ele vai falar da parte que eu lembrei. Mas uma parte do Torturado que me deixou muito mexida foi na parte em que eles vão realmente pegar toda a colheita e levar para o dono de terra, e quando os donos da propriedade, eles vão lá para visitar. E aí tem uma fala lá, é o trecho em que a Bibiana ainda é a narradora, que ela fala lá que eles vão lá, mas que eles não conhecem nada do que acontece lá naquele lugar. E eu não sei se é porque eu sou muito pautada nas questões sociais, eu milito muito pela questão de igualdade social, racial, causa animal, causa ambiental e tal. E aí eu vejo, por exemplo, que aquele texto está relatando um tempo antigo, em que as pessoas não tinham um pedaço de terra para criar para si, para criar comida para si, né? A questão da monocultura. E que nós vivemos num país que é continental, que tem uma grande quantidade de área que ainda está ali, tem dono, mas que está ali vazia, ociosa, sem finalidade nenhuma, e um monte de gente que não tem lugar para morar, muito menos para plantar alguma coisa para comer, né? E aí nós temos pessoas ricas que não sabem onde enfiar dinheiro, e são pessoas que só querem saber de ter a terra, mas não querem saber de dar utilidade ou de valorizar a terra que tem. E aí, quando uma pessoa vai lá e dá utilidade, coloca aquela terra para produzir, que é o importante, né, e produzir de forma sustentável, aí eles começam a brigar e falar que é deles e tal. É uma discussão mais política que eu criei, mas é porque me veio muito essa revolta, porque o livro mostra isso,
que o rico tem a terra, ele tem a posse, né? Mas, caramba, ele não sabe nem o que acontece lá. Enquanto aquelas pessoas que fazem aquela terra ser viva, ser produtiva, né? Aquelas pessoas, elas não podem falar que aquilo lá é delas, né? E isso é muito injusto. Bárbara, você toca num ponto. Ela faz a terra, ela usa a terra, ela mora na terra, ela dá vida à terra, ela cultiva tudo em volta e não pode falar que a terra é dela. Então, como é que é esse negócio de ser dono de terra? É papel que vai, sabe? A gente entra em discussões assim muito profundas na estruturação do nosso país, e a Cimeia falou, a gente está vendo o absurdo que é o marco temporal, né? E a CPI Nossa. do MST. Então não vamos falar disso. Só que olha que interessante, é por meio da literatura que vem. Só que como que ela vem? Não é esse assunto é interessante para ler, para ouvir podcast, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo. Mas esse assunto, o assunto da terra, nos toca. Assim, e pior, hein? Ai, meu Deus, o Jonas, ele ganhou a nossa graça, porque ele ainda foi lembrado do Mano Brown, porque eu fui defender ele como poeta, lembra da lágrima, o que é clara e salgada, cabe um olho e pesa 1 tonelada. Então, Bárbara, você pensar que essas conversas que a gente está tendo, que isso que revolve a gente por dentro, que a gente pensa, que país que eu moro, como é que funciona? Gente, eu vejo isso, minha avó viveu isso, acabou de falar, acho que foi Bárbara mesmo que falou, foi? Sua avó? Não, Paula, meus avós viveram isso. Paula, que provavelmente tem contato mais com o interior, com a terra, com a área rural, né, Paula? Ai, gente, eu amo saber que vocês são professores. Ai, meu livro ficou na escola. Ai, eu tenho 50 aulas. É tão bom. A gente está fazendo isso junto. A gente está, né, fazendo a mesma profissão. E aí, nós estamos discutindo sobre essas coisas a partir de uma linguagem que nos toca num nível que nos humaniza, né? Que é aquele primeiro lá no letramento literário, num nível que a gente começa a pensar que a Bibiana é a nossa amiga, assim, que a Belonísia, que a gente queria abraçar a Belonísia e falar, você é foda, você é muito forte, e tem muitas Belonísias. Então a gente começa a construir o assunto não da política para o pensamento, é do afeto para o reconhecimento e do reconhecimento para a busca da informação ou do que acontece ou de como é. Então, surge do afeto, surge da empatia com o acontecimento. E isso tem um valor, porque fica na nossa memória. As MPs, as coisas vão passar, espero, e às vezes a gente não lembra exatamente quando é que mudou a moeda, quando isso, quando aquilo aconteceu. Só que fica na memória o enredo, a história, a narrativa de uma vida. A gente não esquece do Zeca Chapéu Grande. Ô, gente, desculpa dizer para vocês, não vão esquecer. Da Dona Ana e da família, né? Bárbara, você terminou? Então, até aquela questão, só para finalizar, essa parte da terra também pega muito, porque eu trabalhei por 8 anos em uma cidadezinha pequenininha aqui da região, aqui centro-oeste, chama Perdigão, uma cidade de 10 mil habitantes. E é a única escola estadual da cidade que atende tanto a população urbana quanto a população rural, que é muito grande. E por muitos anos eu tive vários alunos que eram filhos de caseiros das propriedades. E assim, eu tinha aluno que às vezes chegava julho, o pai era demitido, e aí o aluno tinha que ser transferido porque o pai foi demitido, então eles não tinham mais onde morar, eles tinham que procurar emprego em outro lugar. E procurar emprego é procurar casa também, sabe? Então eu vivi isso, eu via meus alunos humildes demais, época de frio igual agora, chegarem lá com roupas às vezes rasgadas e tudo. Eu já dei moletom para vários alunos, e os donos da terra não sabiam nem o que eles estavam passando, o que estavam fazendo, sabe? Então, essa parte tocou, mas é só para finalizar isso mesmo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada também, Bárbara. E é isso que eu digo, você revive sua história também, né? Com essa possibilidade de ler sobre vidas. Elise, a gente quer te ouvir. Certo, né? Agora então, eu tô com medo de... Estão me ouvindo, gente? Eu estou com medo de parecer meio deslumbrada, mas vamos lá. Eu escolhi essa leitura aqui, ó.
Eu e Belonísia éramos as mais próximas e, talvez por isso, as que mais se desentendiam. Tínhamos quase a mesma idade, andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores e barro, catando pedras de diversos formatos para construir nosso fogão, galhos para fazer nosso giral e nossos instrumentos de trabalho, para arar as nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos que nossos pais e nossos ancestrais nos haviam legado. Disputávamos espaços, disputávamos sobre o que plantar, sobre o que cozinhar. Disputávamos os calçados, feitos das folhas verdes e largas, que encontrávamos na mata que circundava as nossas casas. E leria muito mais. Eu fico extremamente comovida, porque eu tenho 54 anos. E eu nasci numa obra. Meu pai era de uma empresa, de uma usina, da CEMIG. E a gente ia para um lado e para o outro para construir usinas. E as nossas casas eram assim, casas de pau a pique, porque era tudo passageiro, né? E assim, a minha infância foi numa cidadezinha aqui perto de Araguari, chama Volta Grande. Na verdade, não é cidade, é uma obra, era uma usina. E a gente fazia isso, e nós somos 6 irmãos. Então, quando eu li essa parte, eu me vi com as minhas irmãs brincando dessa casinha. Assim, eu fico ouvindo todo mundo e fico vendo essas expressões, né, sobre o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, sobre essas questões políticas, mas eu não consegui dissociar da emoção das meninas, né? A que perde a língua, a outra fica sendo a voz dela. Essa união dessas irmãs, e me lembra as minhas irmãs. Nós somos 5 mulheres, e todas muito grudadas. E hoje, eu sou a mais nova, eu tenho 54, e nós continuamos grudadas. E eu tenho uma irmã que mora em Sinop, e ela tira foto da hortinha que ela plantou na janela da casa dela. Nós não perdemos isso, né? Lá no meu quintal tem as plantas. A minha outra irmã mora em Brasília, ela mora no centro de Brasília, pois ela tem uma hortinha na área dela. Sabe, coisa assim, nós não conseguimos perder, nos tornarmos cidadãs do mundo, nós continuamos com aquele pensamento rural, vou dizer essa palavra, rural. E hoje eu sou supervisora numa escola rural, e os alunos da minha escola, a distração deles é fazer horta. A escola tem uma horta. Eles não estão preocupados ali com o celular, eles estão preocupados com a cebolinha, a salsinha. Então, assim, ao começar a ler Arara do Torto, eu não terminei, eu comecei para fazer todo o processo. Eu fui me renovando nos sentimentos. Então, era isso que eu queria deixar. Eu assim, gente, não é, me entendam, não é que eu sou alienada, eu sei o que está acontecendo, mas eu não consegui ver isso, eu consegui ver essa emoção das irmãs arteiras, uma acaba perdendo a língua para provar o gosto do metal, e aí torna as duas extremamente unidas. Então, entende? O livro, para mim, está sendo assim, um resgate emocional. Eu não estou conseguindo me tornar uma levantadora de bandeira. Aliás, eu cada vez fico mais emocionada e mais sensibilizada por essa família grudada, essa família, mesmo que ela vá embora, elas têm essa coisa, né? Então, enfim, era isso. Se eu continuar, eu vou chorar. Elísia, eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Primeiro, obrigada, porque você traz isso, e depois, se a gente quiser discutir estritamente uma coisa que é política, a terra, a gente vai ler jornal, tá? Que é uma coisa em desuso, mas ler jornal online. Então, querida, você está lendo literatura, e esse é o espaço, porque tem que haver espaço para a nossa memória.
Tem que haver espaço. A gente precisa disso para a sobrevivência, inclusive intelectual. Tem que haver espaço para. E você não precisa retirar do livro algumas teses que vão falar sobre a história do Brasil. Fica na sua história. Tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Quando você tiver uma aula que você decidiu dar sobre Torto Arado e você for preparar, aí você fala, deixa eu ver como é que é mesmo esse ponto do livro sobre amizade, sobre irmandade. Eu coloquei esse ponto como algo importante para pensar. Como é que é essa questão da terra? O que está acontecendo hoje? Isso é outra coisa, isso é preparação de aula. Então, só curte. Tá? É para isso que a gente lê. É para isso. Não é Então, para outra coisa. A pós toda está sendo isso. Eu vejo o pessoal, né, ficando meio pirado com tanta coisa junto. Eu sou professora, eu tenho 20 aulas, mas sou supervisora no outro. Então, eu também tenho uma vida extremamente complicada. E aí, vir para cá é o meu alívio, é o meu descanso. Então, Torto Arado, o outro livro, né? Os outros módulos, tudo tem sido como se fosse um descanso. E aí eu vou fazendo resgates de coisas que eu achei que eu nem lembrava mais, que eu nem sentia mais. É surreal de bom, sabe? É surreal de bom. É tanto problema, eu tenho filha adolescente, eu tenho alunos, eu tenho... É tanto problema. Eu corro para lá, meu carro estoura pneu, eu quase bato, eu ando 40 quilômetros, eu volto. Aí paro tudo e venho para a pós-graduação. E aí vou ler um livro para fazer um trabalho que me leva lá na minha infância. E gente, é maravilhoso. Eu vou dizer que vocês têm uma ferramenta maravilhosa nas mãos, e a Elísia diz algo como adulta, né? Mas é possível que jovens digam para nós que é um alívio vir para a aula, que é um descanso. Nem todos, tá, gente? Nós não podemos sonhar pelo outro, mas é possível, porque quando há empatia, vocês disseram isso, do envolvimento, do engajamento deles com o quarto de despejo, que a gente foi mais para o lado educacional também, né? O papo foi. Esse livro nos toca em lugares muito profundos. Vamos ouvir o Alex? Aí quero mais alguns trechinhos que vocês puderem trazer para a gente ir começando a querer encerrar. Vocês sabem que isso aí mas demora mais um tempo. Vai lá, Alex. Obrigada, viu, Elísia? Acho que eu não falei... eu é que agradeço. Obrigada. Eu queria comentar uma percepção que eu tenho com relação ao livro Torto Arado. Não terminei de lê-lo ainda, mas estou caminhando. É a minha percepção, né? A gente está lendo, e é ele que a gente está discutindo, e a gente fica assim, empolgado com a história, com as personagens, com a situação da Terra, com o racismo, tudo que a gente vê. Mas, Luan, se a gente for analisar a literatura brasileira, nós vamos ver esse contexto do Torto Arado, me corrija se eu estiver errado, sim, em Vidas Secas. Quando você vê Fabiano, eu ouvi uma colega nossa, não me lembro o nome, se foi a Bárbara, dizer da situação cruel do interior. Em Vidas Secas, a gente vê isso com muita clareza. Fabiano vai de fazenda para fazenda, na hora que ele é meieiro, na hora que ele colhe, ele tem que entregar para o patrão e tem que vender a parte dele para o patrão, o patrão passa a perna dele. Quer dizer, essa história, essa realidade que o Itamar traz ao modo dele, ela já foi contada em várias obras. Por exemplo, Vidas Secas, Morte e Vida Severina, Antecipa Os Sertões, Euclides da Cunha. Antecipa. Você 1929, tem uma obra. Miguelinho, Ana, você já deve ter lido. Sim. Tem lá o curandeiro, o Aristeu, que vai tentar salvar o Ditinho com o tétano, não consegue, entrega para Deus e o Ditinho morre. Então, quer dizer, o que eu percebo na obra Torto Arado é um compilado de várias obras reunidas em uma com um enfoque que o Itamar deu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A denúncia acerca do problema que a gente vive no Brasil já vem de muito tempo.
ela não é novidade no Torto-Arado. O Torto-Arado tem a leitura do Itamar, mas ela já está presente em muitas obras. É que a gente, às vezes, lê, deixa, aí surge o novo, a gente reflete sobre o novo, mas essa questão rural, essa questão da posse da terra, das dificuldades, ela está sendo relatada, dita e recontada, assim, a todo momento, né? Eu queria que você lembrasse do 15 da Raquel de Queiroz, que é escrito simplesmente na década de 20 e fala sobre essa questão da terra. Mas então eu acho que eu me fiz... Pode terminar tudo, que daí eu vou... Só para concluir a minha reflexão, o que eu queria dizer é o seguinte, tenho até o momento achado um livro muito interessante, mas não vejo, com muita sinceridade, eu não vejo novidade no livro. Talvez o que tem é o modo dele escrever, o modo dele ver as coisas, né? Essa realidade nossa, ela existe desde que o Brasil foi invadido, né? Não vou nem dizer descoberto, né? Porque ele já existia, né? Já tinha povos indígenas aqui. Se a gente for analisar, se a gente for discutir indígena, então nós temos uma série de coisas para discutir. Mas o que eu queria pontuar é que obra excelente, premiada, tudo, mas que essa realidade a gente já viu, a gente já leu, a gente sabe que existe, e infelizmente o Brasil continua o mesmo, não muda, e essa é a tristeza, a falta de ação em relação ao que precisa mudar. Denúncia está existindo a todo instante. Era só esse breve comentário. Alex, amei, porque aí você me volta para lembrar sempre do nosso assunto, do nosso tema, não desta disciplina apenas, mas a gente está tratando de literatura. E em literatura, eu falei isso para vocês no outro módulo, tenho certeza que eu falei para vocês. Eu falei até coloquei no PowerPoint. Em literatura não é o quê, é o como. Então, o que traz o novo, talvez, que eu posso ter me expressado mal como tendo sido entendida, né? Que o Torto-Arado tem algo de novo no que ele inaugura como assunto. E não, o assunto, por isso que eu falei da Raquel de Queiroz, ela escreve um livro que se chama O 15, ela era uma jovem menina de 19 anos, o livro é belíssimo, é um estrondo, e ele já está tratando, mais sobre a questão dos retirantes, mas tem a ver com a seca, com a terra, com a falta dela, num país continental. Então, isso atravessa, e se voltar, vai ter anteriormente ainda. Agora, não é o Torto-Arado, não nos apresenta algo que seja novo no enredo, que seja novo no seu assunto, no tema que ele escolhe para tratar. Porque a terra no Brasil é tema, tem sido tema, teve uma década do modernismo dedicada a isso, que é a década de 30, com grandes romances. A gente pensa no José Lins do Rego, um livro lindo, maravilhoso, posta aí no chat, Fogo Morto, um livro lindo, maravilhoso, e assim, e por aí você vai ter inúmeros. Agora, o que eu acho que inaugura, e que isso é sobre literatura, é o como. E quando você fala, pode ser a lente do Itamar, mas a lente do Itamar faz coisas muito distintas, não do que existe, porque não é sobre isso, mas é sobre tocar, é sobre como ele consegue deixar contemporâneo um assunto que parece antigo. E esse é um ponto crucial de mudança que vem com este romance. Porque menino de jovem, de 17 anos, ele entrou no algoritmo digital e ele tem até, como é que chama? Torto-Araders? Não, é Itamar... Eu nem sei, tem esses povos que segue, que faz esse ER no final. Ele é um fenômeno na internet. Não sei como isso foi conseguido, não apenas pelo mérito literário, mas também. E isso é um feito recepcional. A gente está diante, viu, Bárbara, de um livro afro-brasileiro que tem uma recepção estrondosa, que foi traduzido absurdamente, que foi vendido absurdamente em um mês. Então, a gente está falando aí de uma recepção que está dialogando com as grandes obras, assim, que se mantém, não sabemos se vai se manter no tempo. Aí você lê, e aí você fala, gente, ele não é só um livro de quem mexeu no meu queijo, que vende muito também.
tem algo que vai fazer permanecer. É só ler. A gente não se desvincula da Belonísia. Você não deixa a imagem do Zeca Chapéu Grande passar, da Dona Ana. E aí você tem uma obra muito primorosa de literatura. Então, a gente tem um fenômeno de recepção, sem dúvida nenhuma. Dá uns Google aí para vocês verem o tanto que vendeu, o tanto de comunidade que ele tem, de fã-clube e etc. Então, tem jovem lendo. Agora, pergunto, Alex, a dificuldade que é para a gente fazer um jovem ler um Graciliano Ramos para conversar sobre este assunto. O assunto não é novo, mas existe algo que inaugura-se com o Torto Arado. Não apenas o brilhantismo da linguagem, a linguagem é brilhante, de fato, para quem também vai se afinando, né? Então, você também pensa nisso e deixa essa sementinha ir brotando. Sempre em literatura, o assunto não é novo. Ai, gente, eu acho que eu nunca nem li alguma coisa que seja nova em literatura. Mas o como, o modo de construção faz com que aquela obra toque e permaneça. Agora a gente está indo para o fim mesmo. Jonas, pode falar, meu querido. Eu queria comentar. Eu não vou... E foi muito bom o que o Alex falou, porque duas coisas que eu comentar. Eu acho que quem é leitor no Brasil, vou falar assim, a gente tem um pouco daquela síndrome da Clarice Lispector. Quando o autor começa a fazer muito sucesso, a gente meio que uma birra, um ranço. Tipo assim, tá muito na moda, não é bom, né? Então, eu vi muito Torto Arado, todo mundo falou, eu falei assim, não vou ler não, tá muito na moda, esse trem tá muito estranho. Então, a gente tem um pouco disso, né? A literatura boa é que só eu leio. Se muita gente lê, a gente não é muito norte-americano, né? De muitos volumes. Então, assim, o Torto Arado, eu estava até lendo, né? Ele conseguiu esse feito de ter, não sei se foi 40 mil exemplares, uma coisa assim, enquanto a média é 2.000. Então, é uma coisa assim que, eu não sei, é uma percepção minha, né, de recepção, de que a gente que é meio leitor, a gente é muito ciumento. E aí, se alguém começa a falar muito do livro, principalmente quem não é muito de literatura, a gente começa, não é bom não, né? Vai falar que é outro Paulo Coelho. Isso. Então, a gente tem um pouco disso. A gente não sabe lidar com o sucesso dos escritores no Brasil, né? A nossa formação é muito assim, autor bom é autor decadente, né? E outra coisa, eu vivi, né, minha formação literária, é muito romance de 30. Então, eu já li A Bagaceira, o 15, o Menino de Engenho chorava. Deixa eu até ligar a câmera aqui, né? Então, era muito de emoção. Quando eu comecei a ler Torto Arado, todo mundo falou, eu falei assim, que preguiça desse livro. Eu tô lendo um romance de 30 de novo. Então, essa coisa da gente, como leitor, se colocar, eu falei assim, nossa, mas o que tem de novo aqui, né? Porque eu já li esses livros de descrição de terra, de exclusão e tal. Então, foi preciso conversar com outras pessoas, essa questão delas serem quilombolas, né? Então, tem essa especificidade, é uma novidade. Eu relendo o 15 agora, né? É uma menina elitizada, a Conceição, sabe? É mudar a perspectiva. Isso é literatura, né? Assim, ele mudou a voz. Esse é genial, Jonas, o que faz. Não é o assunto, mas ele muda a voz. Porque mesmo no 15, a Conceição... Eu gostei da Conceição, tá? Tem gente que detesta. Eu gosto dela porque, assim, ela simplesmente fala, eu não vou casar porque eu não quero. Em 1915. Não que o livro tenha sido escrito, né? Mas estava retratando a realidade de 1915. Então, Jonas, você põe um ponto muito importante, que é a intelectualidade e a questão da leitura e da boa literatura ainda ser relegada para poucas pessoas. E é com isso que a gente convive, sabe? É com um Guimarães tentando dificultar a nossa vida de leitor e a pessoa falando, isso não é para mim, quem não estudou. E o Torto Arado eu dei para o meu sogro, e que foi polícia militar, que, enfim, estava com outros interesses, mas ele ama cultura, só que não estava assim envolvido. Falei, vou dar o Torto Arado porque eu sinto que ele vai ter... Gente, aquilo tocou tão profundamente numa pessoa que não lê literatura, gosta de música, tem outros contatos com arte, mas não lê literatura.
E eu acho isso um grande feito, sabe, Jonas? Quando você traz assim, depois você gostou, você fez as pazes com o livro ao longo dele? Com certeza. Mas eu acho que o bom encontro literário eu valorizo muito isso. É você olhar para o livro e falar assim, não gostei. É Guimarães fala, não gostei. Mas Tudo bem. Seu momento. Porque depois, em outro dia, você vai abrir e falar assim, que genial. Entendeu? Eu acho que é isso. A literatura é encontro, desencontro, birra, você fica com raiva, depois você faz as pazes. É isso, né? É como a Elisa falou, eu acho que é preciso essa emoção, né? E às vezes a gente meio que... eu vejo assim, vamos ler Machado de Assis só por ser Machado de Assis. Não, é preciso reencontrar, né? Não gostei, mas eu gostei desse conto. Nossa, é esse momento, né? Esse movimento. Assim, eu fiz as pazes, mas eu deixo isso muito enfático, assim. Foi um desencontro, mas depois um encontro, um reencontro, e aí você vai vivendo. Mas essa mudança de voz que você coloca é central. Quem fala são as mulheres negras. Isso é central para o romance. Aqui, Bárbara, você é a última e não tem negócio, hein? Manda ver. Muito obrigada, Jonas. Obrigada mesmo. Tudo bem, vou falar rápido, é só porque foram fazendo várias conexões na minha cabeça e tal, estou explodindo daqui. Essa questão, por exemplo, de o foco, por exemplo, no século XX, ser o nordestino, e agora nós estamos vivendo um foco totalmente voltado para o negro, eu acho que assim, né, a literatura e as artes em geral, elas acompanham, elas refletem a mentalidade, né, a intelectualidade das pessoas num dado período histórico, né? Até me corrija se eu estiver errada, professora. E assim, eu vejo que a gente professora entrou... não corrige, não. A professora ama ouvir. A gente está vivendo um período agora em que os silenciados, os que eram marginalizados, eles estão tendo espaço. A gente está vivendo agora um momento que realmente as coisas estão deixando de ficarem debaixo do tapete. E a linguagem mais simples, ela é acessível porque, infelizmente, a gente está lidando com adolescentes que não têm o nível vocabular tão desenvolvido quanto a gente na adolescência, devido à questão de internet, a várias outras coisas, né? Então, quando você pega um texto que aborda um tema que, mesmo que seja antigo, que seja uma coisa falada, mas que tem uma linguagem que vai ser mais acessível e que está falando sobre uma coisa que é o boom agora do momento, aquilo ali vai gerar um interesse, então a gente não pode deixar de lado. Aí você vai dar, por exemplo, um Vidas Secas lá, que está falando de uma cachorra chamada Baleia e que tem um capítulo inteiro falando de uma cachorra e fala como é que a cachorra morreu e aquela coisa toda. Eu, por exemplo, sou apaixonada por Guimarães Rosa. Meu sonho é trabalhar Famigerado, que é um conto dele, com os meus alunos. Mas eu sei que às vezes não está no momento certo, porque eu tenho alunos que não vão conseguir absorver a profundidade do vocabulário daquele texto. Então, você tem um texto agora, com um vocabulário mais simples, que fala de duas irmãs que fizeram bagunça, cortou a língua e tal, e aquela coisa, eu acho que é uma forma de atingir os alunos de agora. É por isso, por exemplo, que eu sou defensora do rap na escola, porque o rap é totalmente contemporâneo com a linguagem que os meninos usam. Bárbara, eu preciso te fazer um ponto para a gente pensar e para todos, tá? A gente vai caminhando para o fim. Eu concordo com você, e a indicação do trabalho com literatura isso a gente encontra naquele livro Letramento Literário, do Rio do Cosson, é do desconhecido para o conhecido. Alex, a gente te entendeu, viu? A gente sabe o que você estava dizendo, não que não importa, nem nada, mas você agora também vai pensar em outros pontos, porque o livro não é o assunto dele. Fechei ali com o Alex, é só para ele se sentir também abraçado, que a gente se expressa para falar mesmo. Aqui, até do Guimarães Rosa, a gente pode não gostar, apesar que eu não dou nota para quem não gosta do Guimarães. Aqui, Bárbara, quando você traz essa coisa da linguagem, isso é muito valioso. Então, a gente vai lembrar que a estratégia, a metodologia de abordagem da literatura é essa, é do conhecido para o desconhecido. Só que vocês têm que lembrar da literatura como direito humano, do Antônio Cândido. Sabe por quê? Ele fala, e eu acho que ele pega num ponto que eu tinha uma resistência, que tudo tem que caminhar para o erudito, tudo tem que caminhar para não sei onde. É a semana que vem que nós vamos falar disso.
Porque vocês vão ouvir o Sérgio Vaz, que é um poeta periférico de São Paulo, falando quando ele começou a ler Cecília Meirelles. Eu morro, porque eu estudo a Cecília. Assim, eu falei, é sobre isso, é isso que a gente tem que pensar como professoras. Você vai na linguagem deles, inclusive Torturado tem uma função excelente para o ensino médio, para a gente puxar muitas coisas, inclusive uma Raquel de Queiroz e comparar a Conceição, e enfim. E aí a gente pode fazer essa coisa no tempo, e porque é de direito de todas as pessoas terem acesso ao que a gente considera a cultura erudita, sei lá, a cultura canônica, as nossas letras, né? Ao que está lá como bom, Ô, gente, ter o direito de conhecer o Graciliano Ramos é um direito muito elevado. Você tem o direito de conhecer a famigerada Clarice Lispector, você trabalhe com os meninos no terceiro colegial, porque famigerado vai ser um sucesso. Só que você tem que ir do conhecido para o desconhecido. Dá seu jeito aí. Prepara uma aula, inventa um trem. Eu li no primeiro ano da faculdade, ou seja, eu era uma tonta, e aquilo me tocou assim, que nem um treco, esse conto famigerado. Então, Andressa, que bom, eu aprendi demais também ouvindo, sabe? Então, eu fecho com esse pensamento. A gente não estaciona e não fica, por exemplo, apenas no que está confortável. E aí é a nossa função de mediadoras. É aqui a nossa função. Porque como escolha, eu posso falar, não quero ler aquele trem de novo. Não vou ler. Ok, eu sou leitora e eu decido o que eu quiser da minha vida. Mas como mediadoras para as vidas que virão, a gente vai do rap e vai chegar onde a gente quiser, mas oferecendo o direito deles terem cultura ampla, não apenas o que faz parte do contexto atual e do contexto territorial, tá bom? E literatura é sobre isso, é fazer a gente viver internamente e pensar sobre a nossa vida contextualmente. Mas que país é esse que eu moro? Mas que família foi essa que eu tive? Porque tem um aspecto individual e coletivo. E isso é muito genial, a gente poder experimentar isso. E nós devemos, demais, oferecer livro inteiro para os nossos alunos. Não ficar com esses recortes aí de vestibular. Vestibular não existe mais, mas com esses recortes, vocês sabem o que eu estou falando, né? Tudo fragmentado, porque eles têm que aprender o estilo de linguagem. Que estilo de linguagem? Eles têm que reviver como a Paula nos diz, como a Elísia chora de reviver a família dela. É isso que tem que acontecer por meio da literatura. E depois a gente pensar em outros probleminhas mais e outras soluções também. Gente, super obrigada. Terminamos. 8h32. Ana, neta, eu não estou tão terrível esse ano. Eu deixei de comentar algumas coisas do chat que foram muito importantes. Andréia, você sabe copiar chat? Alguém sabe? Pode ser Andréia. É que eu não sei fazer isso. Será que é Ctrl+C, Ctrl+V? Eu vou tentar, Ana. Tá bom. Porque depois eu faço aquilo, né? Eu pego um comentário e daí eu converso com vocês, né? Sobre se for algum ponto assim que tem a ver com a nossa aprendizagem. Ana, terminei. Pode fechar. Gente, parabéns, professora Ana Amélia. Parabéns para os alunos. Mas por você, pela mediação. Agora, aos alunos, eu fiquei aqui, sabe, vivendo e tudo que eles foram falando, e parabéns pela imersão que eles fizeram na literatura, na vida, nas experiências. Excelente. Mas você fez com que essa imersão e principalmente a sua mediação é que possibilitou essa aula divina. Parabéns a todos. E cada um com a sua experiência, com o seu processo de entendimento, de interpretação, um momento de grande aprendizado. Muito valiosa essa aula. Para mim foi muito valiosa, de verdade, ouvir vocês é tocante. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana, pelo apoio, acompanhamento. Meninas, obrigada, viu? E nós vamos chegar aí, tem coisas ainda por falar, por comentar.
vamos fazendo isso. Obrigada, gente. Boa noite. Até semana que vem eu tenho que postar material. Tenham paciência comigo. Eu vou postar hoje à noite. Não, hoje à noite não vou, não. Vou postar amanhã, tá